noite, diga para ele: seja bem-vindo, que Deus vai nos abençoar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então pode se sentar em nome de Cristo e nós iremos prosseguir com a nossa reunião, que eu tenho certeza que vai ser bênção para nós, amém? Eu gostaria que verificasse a questão do nosso som, porque nós compramos um aparelho que facilita o áudio chegar até o pessoal que está do lado de lá. Aí, como vocês veem, o pastor vem aqui durante o dia, faz o teste e tudo sai perfeitamente bem, mas na hora do exercício principal acaba dando problema novamente. Nós temos que ver se é realmente questão de mão de obra ou se nós já vamos ter que fazer uma oração para isso, né, pessoal? Para quebrar essa maldição, para destruir, porque melhora o áudio para quem está do outro lado. Então eu creio que está tudo bem lá, né? Só precisa que vão lá fora, ou alguém que esteja lá fora, coloque o fone de ouvido. Se não colocar o fone de ouvido, fica naquela, parece que está bem, mas eles estão me ouvindo também, já que as portas estão abertas, né? Então tem que colocar o fone de ouvido. Tá, beleza? Glória a Deus. Então vamos orar para que no metade da nossa pregação isso aqui não mude, amém? Pessoal, sejam todos bem-vindos na casa de Deus hoje. Como eu falei naquela live que eu fiz à tarde, eu pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma inspiração, e hoje nós vamos fazer exatamente essa oração. Mas antes de eu falar sobre a oração, eu preciso fazer uma pergunta para você que está aqui comigo aqui na igreja, mas também para vocês que estão nos assistindo através da nossa página no Facebook. Aliás, é bom lembra aquela mesclagem que eu falei que as páginas iam fazer? Já fizeram, tá, pessoal? Não tenho mais duas páginas, eu tenho uma só. Então é como se você vai escrever lá, Pastor Adécimo Silva. O Adécimo é com acento, não é sem acento, tá bom? E como eu falei, eu preciso saber se você realmente quer ser abençoado. Quem aqui quer ser abençoado, diga glória a Deus. Mas a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Nós vemos que há muitas pessoas que querem suas vidas transformadas, há muitas pessoas que querem ver suas vidas serem abençoadas, mas a pergunta que não deixa calar é: o que você tem feito para que isso aconteça? Se a gente pegar o texto de Marcos capítulo 2, ali conta a história de um homem que era paralítico. A Bíblia fala que era apenas o paralítico de Cafarnaum, e a Bíblia fala que ele, ouvindo falar de Jesus, manifestou-se no seu coração o desejo de ser curado. E olha, irmão, que não era uma doença qualquer, era uma paralisia que aos olhos humanos era irreversível. Mas a fé que surgiu no coração daquele homem foi o suficiente para mantê-lo vivo diante de Deus, espiritualmente falando. Tanto que a Bíblia fala que ele convenceu 4 amigos para que o pegasse na sua cama e o levasse até a pessoa de quem? De Jesus. E a Bíblia fala que chegando lá, a casa estava abarrotado de pessoas, não somente de sãos, mas principalmente de doentes. E a Bíblia fala que ele não tinha por onde poder entrar. E a única chance, a única alternativa que eles tiveram era descê-lo por entre os telhados, e foi o que eles fizeram. Se você perceber, Jesus não o curou de pronto. Primeiramente, Jesus deu a eles o motivo pelo qual estava curando. A Bíblia diz que, vendo-lhes a fé, aí Jesus manifestou o seu poder e o curou daquele mal. Então será que nesses últimos dias a nossa fé não tem dado lugar à dúvida? A nossa fé não tem dado lugar à presunção? A nossa fé não tem sido substituída por um desejo positivo? Não, vai dar certo, não, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser as coisas vão acontecer, se Deus quiser. Irmãos, a fé nós precisamos tê-la com a gente. Se eu não provocar em meu coração, se eu não mexer comigo para que a minha fé seja gerada, o início de qualquer busca por uma cura, o início de qualquer busca por uma libertação, o início de uma busca pela família, pelo casamento, enfim, por aquilo que você espera alcançar da parte de Deus, será completamente frustrado. Então Jesus precisa nos ver essa fé, Jesus precisa ver esse exercício. E tem muitos que nos assistem agora, irmão, que querem ficar curados e podiam estar aqui, mas não estão. Muitos querem ser curados e às vezes falam assim: meu Deus, está dentro de casa gemendo de dor. Não, peraí, mas pelo menos eu vou acessar a live, porque eu tenho certeza que o pastor vai fazer aquela oração e o mal que estiver sobre mim vai cair por terra. Ah, mas o pastor está lá do outro lado. Não tem problema, a Bíblia fala que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo
Da mesma forma que Ele está comigo aqui orando neste momento, Ele está lá com o pastor Jaime fazendo oração pela igreja em São Paulo. E da mesma forma que Ele cura as pessoas em São Paulo, é a mesma forma que Ele vai fazer a obra aqui também em nome de Jesus, irmão. Porque Deus não tem preferência por estado, cidade ou país. A Bíblia fala que de maneira nenhuma eu lanço fora aqueles que vêm até mim. Então, se você realmente for a Ele, e em vez de dúvida, insegurança, incerteza, só desejo positivo, você substituir todas essas coisas pelo que a Bíblia chama de fé, então não tem nada que te impeça de ser um vencedor em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece. Para a glória de Deus. Eu estava hoje, pedi a Deus uma palavra, pedi para que Deus falasse comigo, e Deus me deu essa palavra, a qual eu coloquei como título: o que eu preciso fazer para me manter sobre as águas? As águas aqui, é claro que é uma figura, né, de tribulação, é uma figura de doença, é uma figura de miséria, é uma figura de tudo aquilo que o inimigo tenta trazer contra a nossa vida. E o que eu preciso fazer para eu me manter sobre isso? O que eu preciso fazer para não ceder? O que eu preciso fazer para não deixar que essas águas me dominem ou me afoguem? Já que há uma promessa de Jesus dizendo que ainda que passem pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que passes pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Então hoje eu quero que você realmente preste atenção, que são duas coisas necessárias. A primeira está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos lá? Olha na tela, por favor, em nome de Jesus. E diz assim, ó: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto Jesus fazia o que, pessoal? Despedia a multidão. Vamos lá, pessoal, de novo. Para outra banda, enquanto Jesus fazia o que, pessoal? Despedia a multidão. Primeira coisa que o Senhor Deus, Ele quer que nós coloquemos em nosso coração, é que às vezes pode existir alguma coisa que nós temos carregado conosco, e que de alguma forma está impedindo o manifestar geral de Deus na nossa vida. Enquanto houver um anátema, enquanto houver uma cuia de ouro, enquanto houver uma capa babilônica, enquanto houver uma coisa que Deus reprova, mas que a gente mantém preso a nós, isso vai estar impedindo a cura de Deus se manifestar. Isso vai estar impedindo com que a obra de Deus realize em nós. Tanto que uma das coisas é a mágoa. A Bíblia fala que quando você for orar, aproveite para poder perdoar uns aos outros, porque aquele que não libera perdão também não é perdoado. Então, se eu não estou sendo perdoado diante de Deus, significa que os meus pecados ainda estão em aberto. E se os meus pecados estão em aberto, a Bíblia fala que o Senhor não me atenderá, o Senhor não vai me ouvir. Então agora é hora de você se colocar como centro e se perguntar o que você tem carregado consigo que não deveria estar com você. O que você vem mantendo, o que você vem trazendo, o que de alguma forma você vem permitindo estar na sua vida, no seu caminho, no seu convívio, e que de alguma forma você tem uma presciência de que isso está te impedindo de ser bem-aventurado. Porque às vezes quando você entra na presença de Deus e faz aquela oração forte, logo o diabo lhe acusa de algo. Uma coisa é o diabo me acusar por uma coisa que eu não fiz. E quando alguém te acusa por alguma coisa que você não fez, em nada você se sente o quê? Culpado. Seu coração fica livre, você fica tranquilo. Pelo contrário, você vê aquilo até como motivo de exaltação, porque foi o que aconteceu com os discípulos. A Bíblia fala que quando eles saíram para pregar, eles foram xingados, eles sofreram represálias, e eles voltaram felizes, porque as pessoas o odiavam e foram xingados por causa do amor a Cristo. Então uma é quando o diabo nos acusa e nós não temos culpa no cartório, vamos dizer assim. Mas em outros casos, nós sabemos quando a gente entra na presença de Deus e a gente faz aquela oração verdadeira, que é para mover as águas, que é para fazer o divisor na nossa vida, que é para quebrar toda a maldição, mas daqui a pouco logo você sente a acusação pesar. Então nessa hora você percebe que você vem trazendo e carregando consigo algo que não deveria estar aí. Por isso que a Bíblia fala que quando eles partiram para outra margem, Jesus ficou ali despedindo a multidão. É o que você e eu precisamos fazer. Está na hora de você deixar de lado tudo que te oprime. Está na hora de você jogar fora tudo que de alguma forma está fazendo o seu barco afundar.
E aí ele continua dizendo, vamos lá? E despedida então a multidão, o que Jesus fez? Subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali o que, pessoal? Só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado porque o vento lhes era contrário. Continuemos. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos então, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo que é um fantasma, e todos gritaram com medo. Jesus, porém, então lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe então Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe, eu nunca parei para prestar atenção, mas agora Deus me fez lembrar de algo tremendo. A Bíblia nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Então, se eu possuo a mente de Cristo, eu no mínimo preciso pensar como Ele. Eu não posso achar como a mim mesmo, porque eu, na minha limitação, eu sempre vou achar uma desculpa para certas coisas. Você já parou para analisar quando uma pessoa não quer prosseguir? Quando ela é mandada a fazer alguma coisa, ou ela é designada para fazer alguma coisa que geralmente ela não tem tanto uma paixão assim, ela começa a fazer, logo ela dá algumas desculpas, para ver se ela consegue se livrar daquela situação. Então geralmente acontece com a gente isso. Então se eu tenho no mínimo a mente de Cristo, eu vou olhar para qualquer situação, eu vou olhar para tudo que está à minha volta, não como eu mesmo, eu vou olhar como Jesus poderia olhar. E aqui é possível ver, irmão, que Jesus nunca determinou, nunca nos mostrou que as coisas eram impossíveis para nós. Tanto que quando Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que Jesus falou? Vem. Ou seja, mostrando para Pedro que se ele realmente cresce e retivesse a fé no coração, para ele nada seria o quê? Impossível. Irmão, isso vai contra a nossa lógica. Eu não sei você, mas no rio ou na piscina, ou você já fez sua brincadeira, consciente ou inconscientemente, de maneira cristã ou não, mas a gente já fez aquelas brincadeiras de tentar andar sobre as águas na beira da piscina, e a gente acabar caindo dentro da água. Talvez não de maneira direta, mas de forma indireta, inconsciente. Todos nós já fizemos isso, tentando ver até que ponto, alguns até tentaram correr sobre elas, e no primeiro passo foi ao chão, porque é uma questão de lei natural. Não tem como nos mantermos naturalmente sobre as águas. Enquanto você tentar resolver os seus problemas no âmbito natural, vai vir anos, vai passar anos, irão meses, e você vai sempre continuar na mesma. É perigoso você olhar todos à tua volta, ver eles conquistando, sobressaindo, sendo uma bênção, e você ficando para trás. E o diabo só vai fazer a pessoa ficar presa em um ciclo vicioso. Qual é? Questionando a Deus o porquê que ele continua naquela situação. E às vezes até tentando colocar Deus contra a parede, fazendo Deus escolher. Senhor, eu não entendo. Eu que venho na tua casa, sirvo o Senhor, ando na tua presença, devolvo o dízimo, dou as minhas ofertas, contribuo com as obras de Deus, e eu estou nessa situação, e há quem nem serve a Deus, está vivendo aquilo que diz Isaías 1,19, comendo o melhor dessa terra. Deus, eu acho que alguma coisa aí está errada. Sim, nós estamos ainda olhando para as coisas do âmbito natural. Nós estamos tentando colocar Deus contra a parede e forçando Ele de maneira indireta a fazer uma acepção. Só pelo fato de sermos crentes, só pelo fato de sermos de Deus, Deus tem que fazer alguma coisa por nós. E é aí que nós nos enganamos. Lembra do centurião de Cafarnaum? A Bíblia fala que ele era um homem pagão, ele não tinha nada a ver com o cristianismo. Mas ouvindo falar de Jesus, gerou-se no seu coração e disse: eu vou até esse homem, porque eu tenho certeza que se eu solicitar a ele, ele vai curar o meu servo. E ele chegou e disse assim: Senhor, eu estou aqui porque o meu servo está doente, está miseravelmente endemoniado. Jesus disse assim: eu irei e lhe darei saúde. Na hora ele disse assim: não, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma, e o meu criado vai ficar curado.
Era um homem que não tinha um relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que ouviu falar de Jesus, gerou-se no coração dele, ou na mente dele, a mente de Cristo. Porque ele virou e disse assim, porque eu também sou homem de autoridade. Digo a este vai e ele, digo a este vem e ele, digo para aquele outro faça isso e ele. E a Bíblia fala que naquela hora Jesus ficou maravilhado. Porque nem em Israel havia homens que demonstravam fé como aquele homem estava demonstrando. Ou seja, ele desenvolveu nele a mente de Cristo. Pare de olhar para esse problema como se não tivesse mais jeito. Pare de ficar olhando para certas circunstâncias, para certas coisas que têm sucedido na tua vida, e pare de taxar ela como impossíveis, como se Deus fosse limitado, como se diante dessa doença, como se diante desse problema financeiro, como se diante desse dilema, Jesus não pudesse fazer nada. Ou nós nos esquecemos do que ele disse, ao morrer e ao ressuscitar. Ao ressuscitar, ele se apresentou aos discípulos e declarou algo sensacional. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo. Ou seja, não tem nada impossível para ele, irmão. Ele virou para Pedro em um simples fato assim, vem. Simplesmente disse assim, vem. E a Bíblia fala que ele começou a andar sobre as águas. Aqui chegou o ponto principal. Por quê, pastor? Se você parar para analisar, só existiram 2 homens que tiveram a habilidade de andar sobre as águas. Um foi quem? O primeiro foi quem? Jesus. E o segundo? Pedro. Se você parar para analisar, foram eles os únicos dois homens, vamos colocar dessa forma. Foram os 2 personagens que nós encontramos da Bíblia que recebeu tal autoridade para andar sobre. Só que aí tem um detalhe, um diferencial. Jesus permaneceu sobre as águas, porém Pedro o quê? Afundou. Então aqui é o nosso ponto principal. O que eu preciso para me manter sobre as águas? O que eu preciso fazer para não afundar como Pedro? Quais atitudes eu preciso tomar? Que procedimento eu tenho que ter? Qual é a minha postura que eu tenho que ter para que eu não possa afundar como Pedro? Porque o diferencial está aí. Jesus andou sobre as águas e Pedro também. A diferença é que Jesus continuou e Pedro não. E a gente consegue ver esse divisor. Você vê irmãos na igreja que estão vencendo e... Agora, mas você também encontra irmãos que estão perdendo e... Perdeu. Já perdeu. Tem gente que já perdeu a saúde. Tem gente que já perdeu o emprego. Tem gente que já perdeu a própria família. Talvez você que está me assistindo agora, aconteceu isso com você. Sua esposa te abandonou, pegou seus filhos e largou você sozinho. Até pensou em tirar a sua própria vida. Perdeu tudo. Está perdendo a esperança, está perdendo o ânimo, está perdendo a vontade, está perdendo tudo. O diabo de alguma forma está conseguindo ceifar, o diabo de alguma forma está conseguindo levar embora. E o pior é que a pessoa não se preocupa. Está vendo o inimigo levar embora tudo que tem, a empresa está se destruindo, o casamento está se desfazendo, a família está por um fio. Por um fio, e a pessoa, ela só sabe reclamar, ela só sabe murmurar, ela só sabe ficar revoltado, acha que a justificativa para os seus problemas é tentar fazer as pessoas entender que você está sofrendo. Ah, mas eu estou estressado, tem que entender. Ah, eu estou estressado, tem que compreender. Não, irmão, estresse não é justificativa para nada. Ficar dessa forma, justificando-se dessa maneira, não vai tirar você da onde você está. Não vai levar você a uma terra que mana leite e mel. Não fará você desfrutar do melhor dessa terra. Pare dessa autopiedade. Olha para mim, vocês não estão vendo a minha situação. Olha o que eu estou passando, tudo que eu já passei, tudo que eu já perdi. E você não está entendendo, irmão. Se você não fizer nada, ninguém vai fazer. Se você não se levantar,
Se você às vezes não estiver aqui na frente do espelho e chacoalhar você mesmo, dizendo acorda, você não vai conseguir nada. Sabe, eu conheço uma pessoa que sempre que eu estou com ela, ela tem uma expressão engraçada. Se a gente passa numa rua assim, e às vezes tem um terreno baldio, ela fala, nem para a gente achar uma bolsa de dinheiro. Minha esposa sabe quem é, né? Se a gente está passando na estrada, esses dias a gente parou na estrada, aí essa pessoa olhou assim, nem para ter uma bolsa de dinheiro aqui, né? Irmão, fica esperando que você vai achar dinheiro. Antigamente até achava, não é? Hoje, você não pode nem gritar que achou dinheiro, senão alguém já te dá um gogofá e você já cai no chão e já perde. Não é? Você tem que ficar bem quietinho. E tem gente que está dessa forma, se vitimizando. Não, porque quem sabe alguém vai me ver, quem sabe alguém vai me olhar. Meu irmão, se Deus, que é Deus, que estão com os olhos sobre você, vamos dizer assim, Ele está momentaneamente inoperante e não está fazendo nada por você, por que você acha que alguém vai fazer? É hora de você se levantar. Espera aí, eu preciso descobrir, eu preciso saber o que Jesus tinha que o manteve sobre as águas e o que faltou em Pedro para que ele afundasse. Eu preciso saber. Eu não sei se você vai lembrar disso ou se você vai prestar atenção, mas ultimamente Deus ele tem mexido muito para falar sobre a nossa fé. Aliás, pergunta para o irmão aí que está ao seu lado, como está a tua fé? Alguns perigosos falam assim, fé? O que é fé? E essa é a nossa preocupação. Porque uma das coisas que Jesus nos alertou nos fins dos tempos, é que voltando o Filho do Homem, porventura encontraria fé na terra. Eu estou te falando isso, irmão, porque como pastor, eu estou sempre me relacionando com pessoas. Como pastor, eu estou sempre, e às vezes até com quem não tem um relacionamento, porque às vezes a pessoa, quando ela descobre que a gente é pastor, na hora ela fala, pastor, igual nós estamos mandando sempre mensagem para todo mundo, para assistirem as nossas lives, assistir os nossos cultos. Esse dia uma mulher lá da Bahia, não sei quem era, mandou uma mensagem perguntando assim, pastor não, quem é você? Como eu já tinha apagado todos os números, então não tinha noção de quem era aquela pessoa e como surgiu o contato dela, ou como surgiu o meu link no celular dessa pessoa. Aí eu respondi o seguinte, olha, eu não sei quem você é, mas pelo número, pelo prefixo que fala, né? Pelo DDD, parece que a senhora é da Bahia, né? Eu faço parte de um grupo chamado Irmãos em Cristo, né? Que é daí da Bahia, que uma irmã da Bahia, que a minha esposa sempre atendeu, ela pediu que fosse incluído a gente. E aí eu mandei um link pedindo que você se inscrevesse para receber as nossas lives, as nossas programações. Eu sou pastor Adécio, aqui da igreja de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Não precisei falar mais nada, logo em seguida começou, não pastor, ora por mim que eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, o meu nome é fulano de tal, a minha família é essa, eu estou vivendo esse momento, estou vivendo essa situação. Então até com pessoas que geralmente eu não tenho relacionamento, a partir do momento que ela toma consciência que eu sou pastor, elas já começam a contar os seus problemas. Só que o problema, a dificuldade que eu estou vendo nas pessoas, irmãos, é que elas contam tanto os seus problemas, elas explicam tanto as suas dificuldades, e você não vê nenhuma variação, nenhuma expressão de fé. Você olha assim, você observa, e você não consegue ver que aquela pessoa não está só te contando o problema, ela está jogando a batata quente na sua mão. Em outras palavras, eu não consigo fazer mais nada, te vira agora. Você não é pastor? Você não é homem de Deus? Alguns até falam, não pastor, estou contando para o senhor porque o senhor é homem de Deus, o senhor está mais perto de Deus, só se for por causa do altar. O desnível, vocês estão mais embaixo, eu estou mais em cima. Não é justificativa para Deus honrar a sua fé. Não é argumento para gerar fé no teu coração. É mais uma demonstração de falta de quê? De fé. Antigamente a pessoa chegava, pastor, estou passando por isso, para isso, eu quero que o senhor ore, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar esse quadro. Eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória.
você já não vê mais a pessoa fazer isso. Você vê a pessoa desabafar de uma forma tão intensa, e que às vezes você não consegue identificar nenhum pontinho de fé mais dentro do coração dessa pessoa. E isso que me preocupa, porque querendo ou não, tudo começa pela fé. Tudo começa por ali. Hebreus 11, olha lá o que diz na tela. 11, versículo 6, olha o que diz o nosso Deus. Ora, sem fé é impossível o que, pessoal? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Nós falamos disso que dia? Quarta-feira agora. Quarta-feira agora nós abordamos esse assunto. Sem fé você não consegue mexer com nada. Sem fé você não move a mão de Deus a teu favor. Sem fé você não consegue fazer Deus colocar o exército dele, exércitos de anjos, para pelejar em seu favor. Até porque a Bíblia fala que os anjos são magníficos em poder, são seres destinados a obedecer à voz da sua palavra. Você e eu não falamos com anjo, nós não temos esse direito, nós não temos essa autoridade. Nós falamos com Deus, nós falamos com Jesus, e Jesus dá ordem aos seus anjos. Então quem anda falando com anjo, vigia. Às vezes você pode estar falando até com Satanás. Nós não damos ordem, anjo faz isso, anjo faz aquilo. Não, a Bíblia fala que eles estão ali para obedecer a voz da sua palavra. Agora, se nos seus lábios estiver a palavra, os anjos se submeterão a ela, para fazer aquilo que precisamos. Sem fé é impossível agradá-lo. E a Bíblia fala que é bom você retê-la, porque menos dias ou mais dias você vai ser provado por causa dela. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, lá na tela. Para que a prova da vossa, que é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Então olha para o irmão e fala assim: se você não sabia, fala para o seu irmão, o som ainda está bom, né? O som ainda está bom, né? Então olha para o irmão, vai lá, tem que falar mais alto, irmão, tem que gritar, vai lá, fala: irmão, você sabia que a sua fé pode estar sendo nesse momento provada? Não, aprovada não, provada. Aprovado você já passou, você já recebeu com a vitória. Mas provada é a aflição, são as águas que estão ali tentando nos submergir, são os problemas que de alguma forma estão tentando nos sufocar, são as frustrações que de alguma maneira elas querem nos desanimar. E Deus sabe que alguns aqui já se deixaram vencer pelo desânimo. Deus sabe que alguns aqui já se deixaram vencer pela dúvida. Deus sabe que alguns aqui que estão me assistindo já se deixaram vencer pelo medo, pela insegurança, pelas adversidades, até pela incredulidade. Olha o que Deus está nos ensinando. Os dois tinham fé. Jesus, por andar sobre as águas, e Pedro, quando Jesus disse para ele: vem. Na mesma hora Pedro não pensou duas vezes e começou a andar sobre. Então os dois tinham fé. E por que a fé é necessária? Olha o que diz 1 João capítulo 5, só para você ter ideia. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó: porque todo o que é nascido de quem? Mais alto, todo aquele que é nascido de quem? Faz o quê? Vence o mundo. O mundo ali, ele tem duas situações. Primeiro, são os problemas do dia a dia, são as dificuldades do dia a dia, são as tribulações cotidianas. Pastor, mas todo dia eu tenho que enfrentar um problema? Não necessariamente, mas é uma possibilidade que todo dia você vai ter uma luta. Por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia fala que no mundo nós teríamos o quê? E segundo, porque a Bíblia fala que cada dia basta o seu mal. O diabo não cansa, irmão. O diabo não cansa. Enquanto você quer
dar lugar ao seu descanso, ao seu refrigério, Satanás não está nem aí. Mesmo Jesus expulsando, mesmo os homens de Deus usando a autoridade, a Bíblia fala que ele vai para lugares áridos procurando repouso. Não encontrando, ele lembra de onde saiu e disse: voltarei para minha casa. Porque se tem uma coisa que o diabo não deixa de acreditar, é que nós somos propriedade deles. E tudo isso só vai ser desfeito a partir do momento que você o convencer que a partir do momento que você aceitou a Cristo, você se tornou um território liberto. Está na hora de você fazer o diabo entender de uma vez por todas que você não está mais submetido às obras do inferno. Que hoje Deus ele te transportou do reino das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. Está na hora de você dizer isso, olhar na cara espiritualmente falando da doença e dizer que pelas pisaduras de Jesus você já foi o quê? Sarado, curado. Olhar para os problemas financeiros e dizer: diabo, se você está achando dívida, miséria, se você está achando que você vai me fazer ficar uma pessoa desesperada, você está enganado, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Não tenho por que ficar desmotivado. Eu vou passar por essa prova, mas a vara e o cajado vai me consolar. Nesse vale, nesse mar eu não vou ficar, eu vou andar sobre eles. Aqui a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Leiam bem alto. Não, foi muito fraco. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Então o que vai vencer o que você está vivendo hoje é a sua fé. Irmão, pode parecer simples, mas é simples mesmo. Porque a Bíblia fala que as coisas de Deus, elas são simples e descomplicadas. A gente é que complica as coisas. A gente que quer criar um ritual, nós que queremos criar, sabe, uma liturgia, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma, enquanto Deus opera pela fé. Não é à toa que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós temos dois exemplos. Lembra de uma mulher que a Bíblia fala que há muitos anos sofria com hemorragia? Conhecida mais como a mulher hemorrágica. A Bíblia fala que há 12 anos ela padecia daquele fluxo. Mas ouvindo falar de Jesus, ela gerou no que no coração? Fé. Ela disse assim: se tão somente, eu não preciso. Olha só, quem tem fé, irmão, não tem muita exigência não. Quem tem fé não tem muita exigência não. Tem gente que se vier na igreja, a gente pegar um óleo ungido para a pessoa e colocar só um dedo, a pessoa fala: só isso? Eu falei assim: a senhora vai ungir ou a senhora vai beber? O que a senhora vai fazer? Não, pastor, porque eu preciso. A pessoa acha que para uma unção tem que ser lambuzando, né? Por exemplo, tem até pessoas que quando vem na igreja a gente faz algum tipo de consagração e a gente às vezes unge as mãos da pessoa ou unge a cabeça, a pessoa fica até com medo de lavar a cabeça. Não, eu vou lavar só amanhã. Não, porque senão a unção vai para o ralo, né? Eu não vou deixar, eu não vou permitir, não vou nem lavar minha mão, só amanhã. Ou então depois que eu fizer o que eu tiver que fazer, aí eu vou fazer. Não, irmão. Lembre-se o que Jesus nos ensinou: tudo o que pedirdes em oração, credes que já recebestes, e então tê-lo-eis. O que você precisa, Deus já te deu em nome de Jesus. O que você precisa, Deus já te entregou. Só falta agora você tomar posse para a glória de Deus. É isso que a gente precisa entender. Aquilo que você está pedindo, Deus já colocou lá. Pode ter certeza disso. A semente que você vem orando. Só falta tomar posse. Só falta se segurar. E aquela mulher então passou dias, passou anos, passou dias, passou meses. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo. Mas ali eu sei que foi fé, irmão. Porque o tempo não venceu aquela mulher. O fluxo não venceu aquela mulher. As dores que ela sentia não venceu aquela mulher. As tristezas, porque somos humanos, sim ou não? Às vezes ficamos tristes, sim ou não? Ficamos tristes. Tem hora que a gente fica com tristes do nada, sem saber o porquê, não tem um motivo aparente, mas nós estamos.
É a hora que você tem que fazer aquela oração, mandar aquela tristeza embora, mandar aquele mal embora, porque é prova de que o diabo está tentando reinar. Aquela mulher, a Bíblia não fala quanto tempo, mas ela reteve. E o dia que Jesus chegou naquela região, ela teve força para ir até ele. Como é que eu posso dizer que você tem uma fé verdadeira, se você não tem forças nem para vir à igreja? Me diga, se você não tem força para vir para a igreja, como é que você vai ter força para chegar no céu? Me responda isso. Se você não tem ânimo para vir nos dias normais da igreja, que são apenas 3, quarta, continua. E se você não tem vontade, se você não tem ânimo para buscar as palavras de Deus em 3 dias da semana, como é que eu posso dizer que você está querendo a eternidade? Como? E aquela mulher então foi e tocou na orla do seu manto. E a Bíblia fala que Jesus apenas sentiu que no seu que de si saiu virtude. Mas naquela mesma hora a mulher sentiu que no seu corpo o seu sangue se estancou. E ela não ficou ali alarmando, não. Ela já ficou quietinha, já foi saindo, até que Jesus falou: quem me tocou? Aí ela levantou a mão e disse: foi eu. Aí Jesus então olhou para ela e falou assim: minha filha, vá em paz. Por quê? Mais alto, vá em paz, porque o quê? Então, naturalmente, a princípio não foi Jesus que a curou, mas a fé que ela tinha fez com que Jesus a curasse. Isso se explica, irmão, porque tinha um monte de gente lá tocando e Jesus não ficava curado. Não tinha centenas de pessoas que estavam tocando? Os próprios discípulos disseram: Senhor, peraí, a multidão te aperta. E o Senhor me faz uma pergunta dessa: quem me tocou? A multidão, irmão. E não era multidão de gente sã, não. Era gente que tinha todo tipo de doença, porque tinham consigo uma religiosidade. Vou tocar, porque só tocar eu mudo. Não, não. Pode até tocar, mas se não gerar a fé, é um toque como em qualquer outra coisa. E olha que nós estamos falando do Filho de Deus. Aquela mulher reteve. Se você está sendo vencido pelo cansaço, se você está sendo vencido pelo desânimo, se você está sendo vencido por qualquer coisa que seja, talvez você não tenha a fé que você deveria ter. E ao invés de você primeiramente se preocupar com o dilema que você está vivendo, eu acho que você deveria se preocupar em recuperar a fé que é mais preciosa que o ouro. Não. Agora é hora de eu recuperar a minha fé. Agora é hora de eu fazer minha oração, mudar minha forma de orar. Está na hora de eu mudar minha maneira de me colocar diante do problema. Está na hora de eu mudar minha maneira de ver a minha vida. Eu não posso me ver como um fracasso, não. Eu não posso me ver como zero à esquerda, não. Eu não posso me ver como alguém perdido, não. Porque eu já fui achado. Ambos tinham fé. Pedro, mas presta atenção, ambos tinham. Jesus estava sobre, mas mesmo ambos tendo fé, a Bíblia fala que Pedro afundou. Então por quê? Irmão, Jesus tinha fé, Pedro tinha fé, ambos tinham fé, mas só Jesus tinha vida consagrada. Você pode ter fé, muitos podem ter fé, mas se não tiverem vida consagradas, vai ser complicado. Continuar sobre as águas, continuar sobre os problemas. Ambos tinham fé, mas só Jesus tinha vida consagrada. Como o meu tempo ele é curto, eu não posso falar sobre essa parte. Vamos falar sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Deus porque Ele merece. Para a glória de Deus. Amém? Nós vamos agora orar. Nós vamos agora determinar. Lembre-se que eu chamei você para nós fazermos uma oração. E essa nossa oração ia ser contra 7 piores espíritos. Eu citei alguns deles. Para a gente não esquecer, eu gravei aqui, ó. Nós vamos orar contra doenças, contendas, misérias, dívidas, vícios, desemprego e medo.
Eu não sei o que você está vivendo, pode até ser que você não esteja vivendo nenhuma dessas coisas aqui. Pode ser que a sua luta, o seu problema é diferenciado do que nós vamos orar. Mas ainda que eu desconheça isso, ore você, determine você, clame a Deus você, e eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Amém? Levante as suas duas mãos para os céus, o mais alto que você pode. Repita comigo assim: Senhor meu Deus. Só o pastor e os obreiros vão ficar de olhos abertos. Levanta a mão. E você em casa faz a mesma coisa. Não tenha vergonha, porque aquele que se envergonhar de mim, diz o Senhor, também ele se envergonhará de você no céu. Levante as mãos para os céus e repita comigo assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te apresento agora as minhas mãos. Diga: Pai, coloca agora nas minhas mãos a tua unção, o teu poder. E diga: Pai, quando eu colocar as minhas mãos, irmão, fala com mais autoridade, diga: quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, todo mal que houver na minha vida, na minha casa, no meu lar, vai cair por terra. Diga: Pai, eu amarro, eu amaldiçoo, eu paraliso desde agora todo mal, em nome de Jesus. Coloca as duas mãos no alto da tua cabeça, feche os seus olhos agora, repita comigo: Pai, eu peço agora ao poder que o Senhor colocou nas minhas mãos, passe agora para o meu corpo e destrua, desfaça, anule, paralise todo mal. Diga: Pai, eu sairei hoje deste lugar completamente mudado, transformado, restaurado, restituído, abençoado, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Comece a falar com Jesus agora. Agora é hora de você clamar, meu irmão. Não é hora de você cochichar para Deus, não. Agora é hora de você falar sério com Deus. Agora é hora de você exigir a saída do inimigo. Não é para ficar intimidado na oração, não. É hora de você intimidar o maligno. Comece a usar a sua autoridade agora, porque enquanto você ouvia a palavra de Deus, Deus ele estava te vestindo com essa armadura. Enquanto você ouvia a palavra de Deus, Deus estava colocando nas suas mãos a espada para lutar. Então não nega a luta, não, meu irmão. Parta para cima desse problema agora. Parta para cima dessa dificuldade agora. Parta para cima desse problema agora e começa a exigir a saída dele agora, da tua vida, da tua casa, do teu lar. Comece a determinar, meu irmão. Comece a determinar, minha irmã. Agora é hora de você se libertar. Diga: Deus, eu vou sair esse desânimo vai sair da minha vida. Diga: Deus, esse demônio vai sair do meu caminho. Diga: Deus, eu não vou ser mais escravo. Eu não vou mais me submeter a nenhum desejo do maligno. Pai, nós entramos agora diante da tua presença e a nossa primeira oração é contra a doença. Meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então comece a queimar agora. Isso, meu Deus, vai queimando agora. Meu Deus, os caroços, as células cancerígenas. Meu Deus, talvez a pessoa que já foi até diagnosticada, meu Deus, com aquele Covid-19. Esta pessoa que nos assiste pela televisão, pelo dispositivo. Esta pessoa que está em casa, meu Pai, em outro estado, mas que está vivendo dias difíceis, está vivendo
vencendo momentos difíceis, essa doença tem que desaparecer. Meu Deus, é aquela pessoa que tem uma ferida aberta, aquela ferida ela já está virando gangrena, meu Deus, aquela ferida já está exalando mau cheiro, mas eu quero o teu poder passando sobre ela agora. Meu Deus, passa com o teu poder naquela cirurgia, aquela mulher que já se submeteu a uma cirurgia, a partir daquele dia as dores permaneceram, as dores ficaram, esta pessoa já está entrando em quadro depressivo, porque ela já voltou ao médico várias vezes, e o mal continua, o mal permanece, mas até hoje, porque a partir de agora, o meu Deus que é poderoso nas batalhas, o meu Deus que tem a espada desembainhada como de fogo, passa agora, meu Pai, e começa a queimar agora os tumores, os caroços, começa a passar agora no aparelho reprodutivo masculino, no aparelho reprodutivo feminino, e tudo que tem sido uma impossibilidade agora vai se tornar uma possibilidade, porque eu determino a cura, eu determino a libertação. Esta pessoa que está com a diabetes é lá no alto, esta pessoa que tem pressão alta, esta pessoa que vive com dores pelo corpo, esta pessoa que foi acidentada e o corpo está todo dolorido, ah meu Deus, mesmo tomando vários remédios, a dor permanece, é de dia, é de noite. Queima agora, Pai, destrói agora esse demônio da enfermidade, esse demônio da doença, meu Deus, as contendas que estão dentro dessa casa. O Senhor diz na tua palavra, Pai, que as contendas é como o ferrolho de um palácio, e essas contendas precisam cessar, essas contendas precisam parar. Meu Deus, essa miséria que tem tentado se instalar nesta casa, a pessoa já não basta estar desempregada, e tudo que está dentro de casa está acabando, e tudo que está dentro de casa está quebrando. É a geladeira que não está funcionando, é o fogão que está dando problema, é o carro que já não está mais pegando, é a moto que já está tendo problema. Ah meu Deus, eu repreendo agora esse demônio que está tentando levar a miséria para dentro desta casa, o demônio que está tentando fazer esta pessoa se atolar em dívidas, porque para tentar sair, para tentar resolver o problema, esta pessoa ela só se endivida, ela só se compromete cada vez mais, o dinheiro sai mas não entra, o que tem no banco está acabando, o que tem na poupança está acabando, mas o Senhor vai virar agora o cativeiro deste homem, o Senhor vai virar o cativeiro desta mulher. Meu Deus, os vícios que estão tentando entrar, meu Deus, é a bebida, é o cigarro, é a jogatina, é as drogas, meu Deus, eu repreendo agora, vai queimando agora o desemprego maldito. O demônio está tentando amedrontar esta pessoa, tentando afetar o problema econômico do país, para que esta pessoa ela se desmotive, para que esta pessoa se desanime. Ah meu Deus, esse medo maldito não vai se instalar na vida deste homem, esse medo maldito não vai se instalar na vida dessa mulher. Agora é hora de você ser livre, meu irmão, então não desanime não. A Bíblia fala, e nós temos que ser fervorosos na oração, nós temos que ser fervorosos no Espírito. Então erga a tua voz agora, declare que todo o cativeiro de Satanás de sobre a sua vida e do seu familiar está sendo rompido, aquele filho está sendo liberto, aquele marido está sendo liberto, Deus está mexendo naquele homem, Deus está mexendo naquela mulher, Deus está mexendo na sua causa, e Deus vai te dar vitória, meu irmão. Aquela causa na justiça, pode ter certeza, Deus está te assegurando que a bênção é tua, então não abre mão não, a bênção lhe pertence, a bênção lhe é própria. Determina agora, diga a Deus, a humilhação ela cessa hoje, a preocupação ela cessa hoje, o medo ela acaba hoje, porque Deus já mudou a minha vida em nome de Jesus. Diga meu Deus, diga meu Deus, eu amarro agora toda obra do diabo. Diga Satanás, pega agora tudo que é seu e diga em nome de Jesus, vai embora para nunca mais voltar.
Levante as mãos agora, meu irmão. Agradeça a Deus pela tua bênção, meu irmão. Agradeça a Deus pela tua bênção, minha irmã. O mal que estava vindo não vai vir mais não, porque Deus te deu livramento. O mal que estava tentando vir, mas não vai vir mais não, porque Deus colocou anjos com espadas desembainhadas, inflamadas de fogo, para defender você agora, minha irmã. Oh, nos ungidos de Deus o maligno não toca. Queima, meu Deus, todo o mal. Queima, meu Deus, todo o mal. Destrói, meu Deus, todo o mal, em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas, diga: meu Deus. Diga: meu Deus, muito obrigado, porque eu creio na minha bênção, em nome de Jesus. E vamos aplaudir Jesus bem forte, porque Ele